no 159º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios. No caso, o encerramento desta linda epístola. O tema de hoje é a graça e o amor eterno. Efésios 6, 24. Primeiro, quem trouxe Bíblia, levante a Bíblia. Eita, olha aí. Essa imagem você pega correndo aí, vaso. Olha isso aí, ó. Eita, lindo. Isso é uma visão que enche os olhos. Bíblia, palavra de Deus. Efésios 6, 24. Diz assim, querida igreja: a graça seja ou esteja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade, ou como poderia ser traduzido, incorruptibilidade. Amém. Pode se assentar. Paulo inicia e encerra a epístola aos Efésios falando da graça divina. Do princípio ao fim, a vida cristã é marcada pela graça e o amor de Cristo Jesus. Eu vou separar aqui esse versículo em duas orações aqui no caso, que a primeira é: a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, e nós vamos fazer a parte B, que é em sinceridade ou incorruptibilidade. Amém. Pois bem, a primeira sentença é essa: a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra graça, conforme nós vemos ao longo da epístola, que existem vários versículos que Paulo trata dessa questão da graça, e nós já abordamos muito bem, e de uma forma sucinta. A graça, que é charis, significa boa vontade, amável bondade, favor, no caso imerecido, e está relacionado com aquilo que dá alegria, prazer. Como já dito, a graça é Deus exercendo sua santa influência sobre nós. A graça denota o mais forte vindo em socorro do mais fraco. É achar favor aos olhos do Todo-Poderoso. A palavra graça aparece cerca de 12 vezes em Efésios. Apenas o capítulo 5 não há a palavra graça. Apenas o capítulo 5. Todos os outros capítulos aparecem essa palavra. Ou seja, é graça no começo, é graça no desenrolar da história, é graça no meio, é graça no fim. É graça de ponta a ponta. Cristo é a graça encarnada, manifesto a nós pessoalmente. Ou seja, a graça tomou forma, ela se personificou, ela desceu aqui na terra. Essa graça se chama Jesus. Nós vemos isso em João capítulo 1, versículo 14. Eu quero ler o texto com vocês. Esse texto, que é um dos versículos mais profundos e poderosos da Bíblia, que diz: e o verbo aqui, que é logos, poderia ser traduzido como palavra, dá na mesma. E o verbo, ou a palavra, se fez carne, tomou forma humana, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, olha lá, cheio de graça. Só até aqui, eu não vou trabalhar a questão, eu só vou trabalhar a questão da graça. Então, cheio de graça, que coisa extraordinária. Perceba só, aqui, para João, a graça é considerada a essência da glória de Deus. Eu vou repetir. Para João, na visão de João, na teologia joanina, que assim nós podemos dizer, para ele, aqui nesse texto, a graça é considerada a essência da glória de Deus. Quando o texto diz que Jesus cheio de graça, além da verdade, está querendo dizer que Jesus é inteiro, completamente gracioso. Nele não existe falta de graça. Não há um espaço em Cristo que não seja gracioso. Ele é completamente, ele é inteiramente gracioso. Por isso, ele é cheio, completo em graça. É por isso que a pessoa que se achega a ele nunca vai ficar sem a graça. No caso, então, quando Jesus manifesta a sua glória, livrando um casamento da vergonha,
transformando a água em vinho, é por causa da essência dessa glória, a graça, porque a Bíblia diz que quando ele transforma água em vinho, livrando aquela família, no caso aquele casal da vergonha, ele manifestou a sua glória, mas a essência dessa glória, o que era? A graça. Por que ele se manifestou e transformou água em vinho? Por causa da essência da glória, que é a graça. Então, quando Jesus chama os discípulos, chama para si, Marcos 3,13, diz, chamou aqueles a quem ele quis, é pela graça. Quando ele cura os 10 leprosos, mesmo que só um volta para agradecer, todos os 10 foram curados, por quê? Por causa da graça. A mulher encurvada e endireitada, por causa da graça. Ele é a glória de Deus manifesta na terra, ele é o próprio Deus na terra, cheio de, olha lá, de graça. Então a glória de Deus quando se manifesta, que é Cristo, vai se manifestando, curando, libertando, salvando, mas qual é a essência desta glória manifesta? A graça. Então, verdadeiramente, nós vemos essa graça, conforme diz, libertando os oprimidos, pais e mães desesperados, chegaram até Jesus, como a mulher sirofenícia, pois a filha estava endemoniada, Jesus libertou, um pai que também estava desesperado, sem saber o que fazer, chegou até Jesus e falou, me ajuda, porque esse espírito maligno pega meu filho, joga ele no fogo, joga ele na água, eu não sei mais o que fazer. Jesus falou, você crê, tudo é possível ao que crê, e a Bíblia diz que ele com lágrimas disse, olha, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Até na fé dele havia uma incredulidade, até parece paradoxal, mas é assim. E Jesus pegou e graciosamente libertou o filho daquele homem. Jesus, por sua graça maravilhosa, alimentou as multidões famintas. Jesus, pela sua graça maravilhosa, socorreu os seus discípulos em meio às tempestades. E também Jesus, por causa dessa mesma graça, ele enxugou as lágrimas de Marta e Maria e da viúva de Naim, porque ela chorava, e ele falou, não chores mais, porque eu me manifesto graciosamente sobre a sua vida. Então essa é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é totalmente gracioso. Agora, a graça de Cristo é derramada em transbordante plenitude. Eu vou ter que repetir isso aqui. A graça de Cristo é derramada em transbordante plenitude. Alguém poderia perguntar, mas até que nível essa graça pode ser derramada? Estou respondendo, em transbordante plenitude. Plenitude significa aquilo que está cheio e não falta. Então essa é a dimensão em que o Senhor derrama a graça. Isso aqui que vocês vão ouvir é muito forte. João 1,16, olha só o que diz. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Oh meu Deus! Aqui graça sobre graça, gente do céu, significa uma bênção depois da outra. Denota uma perpétua e rápida sucessão de bênçãos, como se não existissem intervalos entre a chegada de uma bênção e a recepção da próxima. Uma graça atrás da outra graça é o que dá a plenitude. Só para vocês terem dimensão do que eu estou falando, eu vou precisar aqui, eu vou fazer, não é uma pausa, mas eu estou ensinando. Aqui vem aqui o José, por favor. O José, imagine aqui, ó, agora eu vou precisar de algumas pessoas aqui. Imagine, eu quero te mostrar esse texto para ficar gravado na sua mente o que é graça sobre graça. Imagine que está aqui o José, e o José é um receptáculo, ele necessita da graça. Chega mais aqui, ô José. Agora eu preciso aqui, vem, vocês estão mais agilizados, todas vocês estão aí na frente, ó, 1, 2, 3, vocês 6, vem rapidinho, mas tem que ser rápido. Olha o que é a graça, vem aqui, agora está aqui Jesus, ó. Jesus que é o autor da graça, ele é a fonte da graça. Agora pega essa jarra aí, tomara que esteja cheia aí. Vem aqui você, olha só, eu estou mostrando para vocês o que é a graça. Olha isso aqui, ó. Olha o que é a graça, perceba isso aqui.
Vamos lá, fica na frente, vai ficando em fila, um atrás da outra. Não, pegando aqui, ó, cada um a sua graça. Isso aqui é a graça. Perceba, vai ficando assim, ó. Aí, ó. Obrigado, bem. De frente, pro José lá. Pro José. Aí, ó. Aqui atrás dela agora. Isso, obrigado. Isso aqui é muito importante que eu estou fazendo. Eu estou explicando para vocês, aí tá bom. Eu estou explicando o que significa graça sobre graça, e é o que nós recebemos de Jesus, e isso é que nos faz estar cheios, completo da sua plenitude. Olha só que coisa maravilhosa. Imagine ali agora, pode completar isso aí. Aí, ó. Imagine agora, olha só que coisa tremenda. Continua aí, Senhor Jesus, continua aí. Ele está aqui, é claro. Olha só o que é graça sobre graça. Então, Jesus é o autor da graça, e ele libera a graça dele sobre nós. E como que essa graça vem? Ele libera, vai lá a graça. Aí a graça vem, ó. Vai lá. Aí, olha só, veio a graça, acabou, saiu essa graça. Aí o que aconteceu? Não tem nem intervalo. Vai lá e enche de novo o copo lá. Chegou a graça, saiu graça, veio outra graça. Deus já estava dando glória. Saiu graça, entrou outra graça. Olha lá, saiu essa graça, entrou outra graça. Ele vem e derrama mais graça. Ele vem e derrama mais graça, até que esteja cheio da graça e não para de receber graça. Lavassura macachere manaclama. Levante as duas mãos para os céus, e eu vou te dar agora, de começo da mensagem, 30 segundos para você celebrar e glorificar esse Deus, porque é isso que Paulo está falando. Nós não podemos viver sem essa graça. É graça sobre graça, é graça sobre graça. Nós recebemos da sua plenitude. Quem sente essa graça de Deus operando aqui? Então veja, não para, a pessoa vive nesse mover tremendo. Isso aqui que eu ilustrei aqui para vocês, é claro que estão vendo. Então você perceba, chega a graça e vem mais graça, e não tem parada, não tem intervalo, não tem. Recebi agora, daqui a pouco eu recebo mais, daqui a pouco, e vou recebendo. Eita, meu Deus, aleluia. Você está envolto nesse mistério. Diga, qual é o mistério? O mistério da graça de Cristo Jesus. Hoje você vai ter uma experiência do transbordar da graça de Deus na sua vida. Diga bem forte: Jesus me faz transbordar mais na sua graça. Se é verdade, adore a Deus por esta palavra. Glória a Deus. Agora, para Paulo, graça é a essência. Eu tinha falado que é para João, na teologia de João. Agora, na teologia de Paulo, para Paulo, graça é a essência do ato redentor decisivo de Deus em Jesus Cristo, que ocorreu em sua morte na cruz, e também de todas as suas consequências na nossa vida, agora no presente e ainda no porvir, ou seja, no futuro. E isso que representa, isso que no caso para Paulo. Em outras palavras, traduzindo para vocês em outras palavras, aonde o pecado abundou, superabundou a graça. O pecado encheu, mas a graça ultrapassou assim, ó. De tal maneira que, entende? A pessoa no pecado, ela até deu uma respingada, até deu um transbordo assim, mas esse superabundou é algo que jorra assim, ó, incontrolavelmente. É isso que nós vivemos na graça de Jesus. Agora o pecado, por conta dessa graça, o pecado não mais nos escraviza. Não mais escraviza. Toda pessoa que recebe a graça de Jesus já não é mais escrava do pecado. O que reina agora na vida dessa pessoa é a justiça de Cristo pela sua graça,
que resulta na vida eterna, entende? Então agora Cristo declara a pessoa que recebeu a graça dele, Cristo declara ele como justo, e ele passa pela fé viver nessa justiça de Cristo, andando conforme Deus quer que ele ande, vivendo como Deus quer que ele viva. Por quê? Por causa da graça. Com isso, a graça ela é suficiente, ela é maior que a tentação e o pecado, a graça é capacitadora, a graça é um tremendo fortificante para a nossa vida, e enfim, tudo é pela graça. Como nós estudamos ao decorrer dessa epístola, vocês sois salvos pela graça. Oro pela graça, congrego pela graça, sirvo pela graça. Tudo que eu faço é porque há uma graça sobre graça sendo derramada sobre a minha vida. Sabe o que eu quero dizer para você? Nunca, jamais lhe faltará graça. Você recebeu graça, aí a hora que pensa, você fala, vixe, está indo, estou me esvaindo. Chegou mais para ti. Você não, eita, isso aqui é coisa séria. Você nunca se sentirá vazio da graça de Deus. Nunca. Aleluia. Agora Paulo diz aí, a graça esteja, poderia ser traduzida assim, aqui está seja, né? Mas eu quero traduzir assim. A graça esteja com aqui é metá no grego, que significa em companhia de, denota estreita união ou circunstâncias acompanhantes. Nesse sentido, essa palavra é vista em 1 Tessalonicenses 3,13, quando fala, eu vou ler o texto, aqui a parte final, eu vou ler todo o versículo, né? Para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai. Agora aqui, ó, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. A palavra com é metá. Veja, os anjos estão fazendo o que com Jesus? Acompanhando. Olha lá, os anjos estão o quê? Acompanhando, são acompanhantes do Senhor. Então perceba isso aqui, quando Paulo fala a graça esteja com, olha o que ele está querendo dizer, perceba isso aqui, o trono do Senhor é cercado por anjos, a Bíblia mostra isso, cercado, o trono de Deus está cercado pelos seus anjos, e quando ele se desloca, os anjos vêm acompanhando ele. Então veja, o trono cercado por anjos, e quando ele se desloca, ele se move, ou no caso aqui de forma específica, ele descerá para nos buscar. A Bíblia diz quem vem acompanhando ele? Os anjos. Então, ou seja, onde você se encontra, está cercado pela graça. E ao se locomover, a graça vem lhe acompanhando, numa espécie de escolta da graça. Você é escoltado pela graça de Deus. Você vive na graça e pela graça, está debaixo da graça, envolvido com a graça, mergulhado na graça. E aí o que acontece? O crente não faz absolutamente nada sem estar acompanhado pela graça do Senhor Jesus Cristo. É graça em casa, é graça no trabalho, é graça na escola, é graça nas atividades diárias, é graça, graça, graça! Aleluia! Aleluia! Imagine uma vida sem graça, seria, já está dizendo tudo, né? Uma vida sem graça seria de fato sem graça. É um trocadilho que eu fiz aí, né? Aleluia. Pensa na sua vida. É melhor não pensar, né? Uma vez a gente já teve sem graça, porque a gente era desgraçado. Já esteve assim. Veja como que era uma vida ruim, uma vida abominável. Agora a vida com a graça de Deus é totalmente diferente. Ó, irmão, eu estou aqui cheio de Deus para profetizar essa noite. Você vai viver um nível de graça da parte de Deus, olha, que você nunca experimentou ainda, viu? Deus vai te fazer experimentar
Porque a Bíblia diz que você cresce na graça. Se cresce é porque há níveis. Você vai alcançar os picos mais altos da graça manifesta de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Graça para desenvolver na vida familiar, graça para desenvolver no trabalho, graça para desenvolver no ministério. E assim vai. A graça esteja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo. Escute, essa graça que Paulo está falando, esteja, ser acompanhante, estar em união, não é para todos. O texto está claro, é para aqueles que amam. E amam quem? Não é ama qualquer pessoa ou qualquer coisa. Diretamente, especificamente, aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo. Você vê que Paulo usa aqui todo o nome, né? Senhor Jesus Cristo. Veja, que coisa linda. Perceba isso aqui. O amor, aqui primeiro, né? Amor aqui é agapau, que é amar ternamente, gostar de, ter prazer em, estar satisfeito. É por isso que quem ama Jesus é uma pessoa satisfeita. Por que é satisfeito? Porque não lhe falta nada. O amor a Cristo nos leva a uma entrega e dedicação total a Ele, pois Ele é o nosso prazer, a nossa satisfação. O amor não pode ser direcionado para fins errados. Eu vou repetir essa sentença. O amor não pode ser direcionado para fins errados. Exemplo bíblico, Lucas 11, 43. Perceba. Ai de vós, esquece fariseus, porque isso aqui poderia ser qualquer pessoa, embora aqui Jesus esteja claramente falando com os fariseus. Mas eu quero tirar isso por quê? Porque é uma coisa muito vasta, e é ai de vós de qualquer um. Olha só, ai de vós que amais os primeiros assentos nas sinagogas. Escute, aqui o texto não está dizendo, olha só que coisa tremenda que está escrito aqui. O amor deles era para fins errados. Perceba isso aqui, veja. Eles não amam estar na casa de Deus, porque sinagoga é uma pequena congregação, e poderia ser chamada casa de Deus. E eles não amam estar na casa de Deus como Davi. E como que Davi amava estar na casa de Deus? Ele falou assim, uma coisa eu pedi, a buscarei, que possa morar todos os dias na casa do Senhor, para quê? Contemplar a sua formosura, é contemplar o próprio Deus. E aprender no seu templo. Veja se Davi está dizendo, eu estou lá na casa de Deus para ganhar alguma bênção, para receber alguma vitória. Ele não ama estar na casa de Deus por coisas. Ele ama estar na casa de Deus por uma pessoa. E aquilo que envolve essa pessoa, o ensinamento acerca dela. Gente do céu. Aqui ele está falando desses homens, no caso dos fariseus, eles amavam o quê? As honrarias, os reconhecimentos. Para que eles queriam estar lá, na frente? Para que eles queriam estar nos primeiros assentos? Primeiros assentos aqui é sinônimo de honraria. Quem é que sentava nos primeiros assentos? Só os graduados, só a elite, só, como diz aí nessa linguagem chula, a nata. Entre aspas, né? E ali eles gostavam. Veja, a questão deles estarem no templo não é porque amam a Deus, é porque amam as honrarias. Porque você sabe que o simples fato da pessoa vir a esta casa, e aqui mesmo que muitas vezes tem pessoa que chega aqui, não ama a Deus coisa nenhuma, e muitas vezes recebe muita coisa, mesmo sem amar. Porque aqui, irmão, a palavra não volta vazia. E aí a palavra se manifesta e alcança até quem não merece. É porque é graça, né? E aí o que acontece, meus amados? Mas essas pessoas não estão porque amam a Deus. Eles querem, eles fazem de Deus um trampolim para alcançar os seus objetivos. Olha, eu quero alcançar isso, eu quero ter isso. E quem é que pode fazer tudo? Deus, ele usa Deus. Deus é meu trampolim, só que eu não tenho negócio com ele, não amo ele, mas eu amo só os assentos. Eu quero ser só honrado, eu quero só ter conquistas. Então o amor não pode ser para fins errados. Gente, vamos lá. Segundo, o amor não pode ser mal direcionado.
Não pode ser mal direcionado. Vou dar aqui 3 textos. Por exemplo, em João 3,19, dizem que os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que significa amar as trevas? Amaram viver uma vida pecaminosa. Amaram viver uma vida mundana. Você já não ouviu pessoas que dizem assim? E você fala que vai para o inferno. Ele fala, mas eu quero o mundo mesmo. Eu quero lá fora. Eu quero sambar. Eu quero ralar o bucho. Eu quero... Ele fala. Eu já vi gente falando isso. Por quê? Direcionaram o amor para as trevas. Eles amaram as trevas. Amaram as trevas. Outro amor mal direcionado é João 12:43. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Irmão, qual é a glória dos homens? Famas, conquistas, essa é a glória humana. Você vê que as pessoas dizem, você pode ver, hoje coloca, é normal, né? A pessoa coloca lá na rede social, aí ele coloca lá uma casa boa, um carro bom e fala, venci na vida. E desde quando comprar uma casa e comprar carro é vencer na vida? E por que ele disse, venci na vida? Por que ele diz isso? Porque essa é a glória dos homens. Irmão, se alguém está servindo a Deus aqui, pensando que vencer na vida é comprar uma casa, um carro, meu irmão, meu querido, eu tenho pena de você. Se você pensa assim, você é o mais miserável de todos os homens, porque disse Paulo, se esperarmos de Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis. E por que existem pessoas que só esperam em Cristo aqui na terra? Porque não conhecem Ele. Terceira situação que as pessoas direcionam mal o seu amor. Demas, 2 Timóteo 4,10 diz que Demas amando o presente século. O que é amar o presente século? É amar o mundo e o que o mundo há. E o que há no mundo? A concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, ou seja, prostituição desenfreada, cobiça desenfreada e soberba da vida. É alguém que verdadeiramente desconsidera a Deus e fez do dinheiro o seu Deus. Fez das conquistas terrenas o seu Deus. Isso é soberba da vida. Porque ele diz, eu não preciso de Deus para ter nada do que eu tenho. Isso se chama soberba da vida. Então nosso amor não pode ser para as trevas, não pode ser o nosso amor direcionado, nem aqui conforme acabamos de dizer, não pode ser para as trevas, amar a glória dos homens e nem muito menos amar o presente século. Agora aqui dobre a atenção, há uma dura sentença para quem não ama o Senhor Jesus. É dura essa sentença, mas tem que ser dita. 1 Coríntios 16:22. Olha a sentença para quem não ama Jesus. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. E agora o que é anátema? Anátema, irmão, é um homem amaldiçoado, destinado à mais terrível das tristezas e angústias. Então, olha a sentença para quem não ama o Senhor Jesus. Essa é uma pessoa amaldiçoada, destinada à mais terrível de todas as tristezas e angústias, a mais. Entende? Isso é a sentença para quem não ama o Senhor. Ainda bem que nós podemos nos alegrar nessa noite, porque tem graça para quem ama. Agora, temos que entender, existem pessoas que dizem, eu amo a Deus, correto, vamos passar isso, a prova real disso, se de fato amamos, vamos ver qual é o nosso nível de amor a Deus. O amor verdadeiro não é um mero sentimento ou emoção, como vimos ao longo dessa epístola, mas obediência aos mandamentos do Senhor. O amor verdadeiro, ele é demonstrado. De que forma? João 14:21, pega isso aqui. Jesus dizendo para os seus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda aqui no sentido de praticar, obedecer, este é o que me ama. Então quem é que ama a Jesus? Aquele que guarda, aquele que tem no coração os mandamentos e obedece. E quais são os mandamentos do Senhor? Todos os que estão escritos na palavra. Porque quando fala de mandamento, a pessoa só pensa no decálogo.
Claro que não. Mandamento é tudo que Jesus ordenou que nós fizéssemos e não fizéssemos. Isso é mandamento. Por exemplo, ele falou que pregasse o evangelho a todo mundo. Mandamento. Ele disse que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Mandamento. Ele disse, está em Hebreus, que nós não devemos nos afastar da congregação. Mandamento. E aí existe tantos. Agora escute só isso aqui. O texto está dizendo que aquele que guarda, tem os mandamentos e guarda, no sentido de quê? Aquele que põe em prática, obedece. Aí olha o que Jesus disse: e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei, e aqui é que fica lindo, e me manifestarei a ele. Oh meu Deus! Para quem que Jesus se revela? Porque aqui escute isso. Primeiro, eu não guardo os mandamentos para ser salvo. Isso é uma teologia do Antigo Testamento. Erradamente, porque Deus nunca quis isso. Isso é uma coisa que criaram. O que está escrito? Se você cumpre a lei, você vive. Só que eu pergunto, algum homem é capaz de guardar toda a lei sem nunca transgredir? Impossível. Então ninguém pode ser salvo por guardar a lei. Então escute isso aqui: eu não guardo os mandamentos para ser salvo, eu os guardo porque amo ao Senhor. Está aqui no texto. Quem é que me ama? Quem guarda os meus mandamentos. Então você está dizendo, eu só guardo os mandamentos porque eu te amo. O amor é que me faz guardar os mandamentos. Eita. E aí o que acontece? Oh meu Deus! Então eu guardo o mandamento porque amo o Senhor, e eu fui salvo por ele. Então, ou seja, eu não sou salvo porque guardo o mandamento, eu só consigo guardar o mandamento porque fui salvo. Então é totalmente diferente. Então eu fui salvo, agora eu amo o Senhor, e por amar ao Senhor, agora eu guardo os seus mandamentos. Essa é a prova que eu nasci de novo. Essa é a prova que eu sou uma nova criatura. Então veja para quem está liberada essa graça. Agora, é para quem ama, de fato e verdade. Agora o detalhe aqui é que Jesus faz uma promessa: aquele que guarda os meus mandamentos, eu o amarei e me manifestarei. Aqui manifestarei, enfanizo no grego, tornar visível, aparecer, mostrar-se. Para quem Jesus se revela? Para aqueles que priorizam a sua palavra e demonstram o seu amor em obediência ao Senhor. O amor é o ambiente que Jesus se revela, torna-se visível a nós. Ninguém nunca conseguirá viver um nível de vida com Deus profundo sem amá-lo. O amor é o elo, é o vínculo da perfeição. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. O ambiente em que Deus, olha o que Jesus está dizendo, o ambiente que eu me manifesto, as pessoas a quem eu me manifesto. Irmão, quem gostaria de ter uma experiência mais profunda, visível de Jesus? Quem gostaria? Olha lá, deixa eu ver. Eu não estou falando qualquer coisa. Esse é o caminho, ame ao Senhor. É uma promessa a ser vivida, é uma promessa a ser buscada. Se você amar o Senhor, Ele promete: eu me manifestarei a Ele, eu me tornarei visível a Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então tenha prazer em obedecer aquilo que Jesus falou. E assim você terá essa experiência visível. A cada dia é uma questão crescente. Eu posso dizer isso por experiência vivida. A cada dia que passa vai aumentando, vai crescendo a proporção. Até que você vai chegar em algum lugar aí, a um ápice na presença do Senhor. Que no caso é na exaltação final da glória. Mas enfim... eu repito isso aqui: o amor é um ambiente que Jesus se revela, torna-se visível a nós. Então, se houver amor, vai ter manifestação do Senhor. Agora escute: o verdadeiro amor a Cristo resulta-nos em uma alegria que não pode ser descrita, é indizível, é revestida de glória. E é revestida de glória. Onde está escrito isso? 1 Pedro 1,8. Olha o que Pedro diz: ao qual, falando de Jesus, não
ou havendo visto, que nem eu não vi Jesus como Pedro viu, em carne e osso. Eu acredito que aqui ninguém ainda teve essa experiência. Esperamos que Deus pode fazer algum dia, né, como fez com Paulo, ok. Ao qual não havendo a mais, no qual não vendo agora, mas crendo. Veja, eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Nunca se esqueça disso, você já foi muito ministrado sobre isso. A questão do cristianismo não é sentir, é crer. Pastor, não estou sentindo nada. Ok, mas está crendo? Então está tudo normal. Está tudo normal. Olha o que ele diz: vos alegrais com gozo. Aqui é galial, que significa, é uma explosão de alegria, é uma alegria que não dá para descrever. É como o texto mesmo diz: vos alegrais com gozo inefável e glorioso. O que é glorioso? Revestido de glória. Pedro está dizendo que o amor a Cristo, oh meu Deus, resultará em uma alegria indescritível, que esta alegria, ela tem um revestimento de glória. Ela é gloriosa. Esta alegria só pode viver, só pode dimensionar, só pode provar aqueles que amam ao Senhor. E agora o detalhe de tudo aqui, então vamos lá. A fé agrada a Deus e nos torna pessoas felizes. Jesus falou: bem-aventurados que não viram, mas creram. Pois a fé no amor de Deus revelado em Cristo, pois está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em 1 João 4,19 diz: nós só amamos ele porque primeiro ele nos amou. Então veja, esse amor revelado de Deus em Cristo nos leva a amar ao Senhor e viver uma alegria celestial, isto é, uma alegria revestida de glória. Conforme disse, essa palavra gozo aqui, agalial no grego, é exultar, regozijar-se extremamente. Essa palavra é vista lá em Apocalipse 19:7. Quando fala, regozijemo-nos e nos alegremos, porque as bodas do Cordeiro já é vinda, e a sua noiva, a sua esposa já está pronta. Tá falando, bodas do Cordeiro, o que é? Quando nós vamos festejar a festa de casamento e vamos ceiar. A mesma alegria que Pedro está falando aqui, é a alegria que vai ser vista só lá na eternidade, na Santa Ceia, na presença do Senhor. Só pode provar em alguma dimensão essa alegria quem ama Jesus Cristo. Meu Deus, é um amor inexplicável. Ele é tremendo, é um amor maravilhoso. Que amor é esse, gente? E é um amor que você vai crer, Deus te alcança e você, ou seja, o amor dele em nós é que nos faz amar ele. Conforme já citei, nós só amamos ele porque ele nos amou. Então ele enche o nosso coração de amor. O nosso coração, a Bíblia diz que ele vive um jorrar de amor, Romanos 5:5, e o amor de Deus é derramado em nossos corações. Ali derramado é jorrar mesmo, pelo Espírito Santo. Então veja, hoje nós vivemos essa experiência do amor de Deus. Escute só, e existem momentos na nossa vida cristã que nós passamos a desfrutar de uma alegria como ele falou aqui, ó, que é inefável, não pode ser descrita com palavras. Agora você entende como Paulo, quando ele chegou lá no terceiro céu, ele falou: eu ouvi coisas que não dá para descrever. É isso aqui, é uma alegria que a pessoa sente. Escute, não dá para pegar, não dá para você chegar, você não consegue nem compartilhar, assim, entre aspas, né, porque a pessoa que vai ser contagiada com a alegria que você está vivendo. Porque é uma alegria que você está vivendo. Irmão, só quem já teve uma experiência, e o crente salvo, todo crente salvo tem essa experiência com essa alegria inefável. Porque por que essa alegria é gloriosa? Porque ela está revestida com a glória de Deus. Então Deus aqui na terra nos dá esses relampejos de alegria, a qual nós vamos viver na sua plenitude lá na eternidade, ao lado dele. Agora imagine o dia que nós chegarmos para a festa do casamento, que é tida, Jesus e a sua igreja. Esse regozijo, hoje nós podemos viver uns relampejos desse regozijo.
Jesus pode antecipar para os nossos corações. Nesse mundo tão caótico, nesse mundo tão tribulado, nesse mundo tão difícil, Deus pode nos dar um relampejo da sua alegria, revestida da sua glória. E a minha oração é que esse óleo caia na sua cabeça, o óleo da alegria do Senhor, e você seja impactado, e alguém pergunte para você: nossa, até o teu rosto está diferente, o que aconteceu com você? Você vai dizer: eu não consigo explicar, mas esse relacionamento de amor com Jesus me faz ser alegre. Aleluia. A respeito de amar ao Senhor, escute: até as coisas complicadas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Todas as coisas andam junto, concorrem juntos, cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Veja, as coisas difíceis dessa vida não cooperam para todo mundo, só coopera para quem ama ao Senhor. Deus está dizendo: essa luta que você está vivendo, essa situação complicada que você está vivendo, escute, Deus não está perdendo ela, Deus está se aproveitando dela para trazer benefícios. Isso por quê? Por causa do amor. Então, escute, por mais complexo, escute o que eu estou falando, por mais complexo, é como Jesus falou: o que eu faço agora, falou para Pedro, o que eu faço agora você não entende, depois você vai ter um entendimento. Então, por mais que seja complicado, que você olhe e fale: eu não vejo a hora de se livrar disso, e é verdade, glória a Deus, e que Deus te livre disso mesmo, mas escute o que eu estou falando, até mesmo essa situação difícil que você está passando hoje, está cooperando para o teu bem. Está cooperando para o bem, por causa do quê? Por causa do amor. Outra coisa, segundo, Deus preparou coisas extraordinárias para todos, não, para os que o amam. 1 Coríntios 2,9. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não penetrou, não subiu ao coração dos homens, é o que Deus tem preparado. Olha, já está preparado. Tem coisas extraordinárias preparadas. Para quem? Para quem o ama. Para quem ama Ele. Quem ama a Deus não é estranho para Ele. 1 Coríntios 8,3 está escrito: se alguém ama a Deus, esse é conhecido dEle. Deus conhece aqueles que o amam. E quarto, em Tiago 2,5 diz que os que amam a Deus foram escolhidos para serem ricos na fé e herdeiros do reino celestial. Parou para pensar? Aqui nessa terra, existem pessoas que vão viver uma vida simples, materialmente falando, mas isso não significa que ele é pobre, porque Deus, a cada cristão que ama o Senhor, Deus te escolheu para ser rico na fé, diz a Bíblia, e ainda, herdeiro, irmão, herdeiro de um reino inabalável. E quinto e último, acerca a respeito de amar ao Senhor, Deus prometeu coroar os que amam a Ele com a vida eterna. Está escrito em Tiago 1,12. 1,12 está escrito que Deus já tem preparado uma coroa de vida, que é a coroa da vida eterna, dar a todos aqueles que o amam. Veja, aqui na terra quem usa coroa é rei, mas você vai ser coroado com a vida eterna na presença do Senhor. Então, diante disso eu digo: ame a Deus de todo o coração, ame a Deus de toda a tua alma, ame a Deus de todo o teu pensamento, ame a Deus com todas as suas forças, ame a Deus. Vamos lá, a parte final do versículo. Vou ler todo o versículo. A graça esteja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Conforme já disse, a palavra sinceridade em grego é aphtharsia. Olha só, que significa incorruptibilidade, integridade, imortalidade, que não cessa, eternamente imortal, que não morre. Gente, o estado ou processo contínuo que não é interrompido pela morte. É um estado, né? Ou seja, que a graça esteja com todos
aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo com amor imortal, com amor eterno, com amor imperecível, com amor inesgotável, com amor que não tem fim, com amor que não murcha e com amor que não pode ser diminuído. Aleluia. Oh Deus. A graça seja com todos esses que amam ao Senhor. Que amam o Senhor de que jeito? Com amor eterno. Amor imperecível. Amor incessante. Amor imortal. Você sabia que o amor é coisa da eternidade? Cantares, se tu não reagires aí, 8:7. Eita Deus. Cantares 8:7, a parte A primeiro. As muitas águas, águas aqui aflições, não poderiam apagar, extinguir esse amor, nem os rios afogá-lo. Sabe quem é que nunca vai ter a vida cristã paralisada? Sabe quem é? Quem ama. Aleluia. É por isso que o batismo que nós estamos precisando receber, qual que é? É o batismo do amor. Sermos batizados no amor de Deus. Aleluia. Isso aqui é coisa séria. O amor é mais forte que as turbulências desta vida. Isaías 43:2 está escrito: ainda que, ele diz lá, as águas, ainda que você passasse pelas águas, elas não te submergeriam, os rios não te submergeriam. Por quê? Porque eu estou contigo. Ainda que passares pelo fogo, ele não vai te queimar, e chama alguma arderá em ti. O amor de Deus está nesse negócio. Romanos 8:35-39. O que poderá nos afastar do amor de Cristo? Aí ele diz: a angústia, a tribulação, a espada, a fome, a nudez. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque eu estou certo que nem a vida, nem a morte, nem o porvir, nem principados, nem potestade, nem qualquer outra criatura poderá me afastar do amor. Eleite, aclama, sabra, cala, baraxere, bacaçai. Levante a sua mão, meu filho. Deus tem visto a sua luta, Deus tem visto as aflições, a lavaxande comanai que você tem passado. É problema dentro de casa, é problema consigo mesmo, é problema na família, é problema em tudo quanto é parte, na saúde, na finança. Mas Deus está dizendo: o meu amor na tua vida é maior, ninguém vai pagar esse amor. Adore a presença do grande eu sou. Coremacere me clama sarquiondécia. Xarabai calabassubrianda. Permanece. Permanece nesse amor. Permanece nesse amor. Aleluia. Aleluia. Parte B. Parte B do versículo 7 aí de Cantares. Então nem as muitas águas, as aflições dessa vida não podem apagar, extinguir esse amor. Aleluia. Ainda que alguém desse toda, não é alguma, toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. A palavra desprezariam é buzi no hebraico, que significa considerar insignificante, que não tem valor. Se fizer uma comparação entre todas as coisas terrenas, todas as riquezas e glórias dessa terra, e o amor de Cristo, as coisas terrenas são consideradas insignificantes, sem valor algum. Esta é a razão por Jesus ter rejeitado em troca do amor do Pai,
todos os reinos do mundo e a sua glória. O diabo pegou e falou: se prostrares e adorares, eu te dou todos os reinos do mundo, eu te dou a glória. Jesus falou: eu desprezo as riquezas terrenas, as glórias humanas, eu desprezo tudo isso. Por quê? Porque o que está em jogo é o amor do Pai é maior. Então quem ama o Pai desprezará as outras coisas. Anai que eu for que é séria. Levante a mão direita para o céu. Eu vou te dar 15 segundos para você adorar, porque o Espírito Santo vai dar revelação desta palavra para alguém. Quem ama não vai sujar a sua veste por uma noitada. Quem ama não vai, aleluia, sujar a sua comunhão com Deus por uma olhada na pornografia. Quem ama não vai se manchar diante da presença de Deus por um roubo, por um furto, por um esquema, por uma falcatrua, porque o amor é maior. Anacandole faz. Uramachande calabassuri micandarábia. Por favor, põe a mão delicadamente sobre a vida de alguém e diga: o teu coração hoje queima pelo amor de Deus. Olha que visão é esta. Colebassuri arracore mande covassai. Por que você não parou? Por que você não desistiu? Tem um fogo queimando aqui dentro. Tem um fogo ardendo aqui dentro. Qual é o fogo? É o fogo do amor. Eu amo mais do que a minha própria vida. Aleluia. Só quem ama vai adorar com amor agora. Adore a Deus com amor. Adore a Deus jubilando, adore a Deus exaltando. Para dessa conversa fiada. Vou parar de ir, vou parar de caminhar. Para dessa conversa fiada. Enche esse coração de amor. Enche esse coração de amor. Era cachera calaçaia. Pirimihassura macachéria. O amor do Senhor é incomparavelmente mais valioso. É incomparavelmente. Não tem comparação. Estou sentindo a graça dele aqui. Aleluia. Aonde tiver um filho de Deus, uma filha de Deus, que ama a Deus em sinceridade, o Senhor vai começar a derramar graça aqui. É a palavra que diz: então recebe essa graça de Deus. Essa graça que vem aqui no altar, essa graça que toca o ministério, essa graça que toca as crianças, essa graça que toca a galeria, que toca! É a graça, é a graça. É a graça. Aleluia. Cova sura machande cova sai. Ele mande cova sere me reclama sara cassé. Deraba calavachande calabaia. Glória a Deus. É amor. Amor. Essa palavra afifarsia, que aqui foi traduzida em Efésios 6:24, foi traduzida, por sinceridade, ela é vista lá no contexto da glorificação do nosso corpo por causa do arrebatamento, e é traduzido por incorrupção e imortalidade. Eu vou ler o texto, vou ler e depois eu comento. 1 Coríntios 15, 42, 52 ao 54. Veja só, aqui está a palavra incorruptível. Olha só, afifarsia. Olha lá, assim também a ressurreição dos mortos. Perceba isso aqui, guarde isso. Semeia-se o corpo em corrupção. Esse corpo aqui é o que? Corruptível. Ele está perecendo. Tá certo? O corpo humano está perecendo. A cada dia que passa. Lembra que Paulo falou? Ainda que o seu homem exterior se corrompa.
Então ele é um corpo corruptível. Mas nós vamos semear ele corpo corruptível. E aí o que vai acontecer quando a trombeta soar? Ressuscitará incorruptível. Ou seja, imortal. Um corpo que nunca mais se apagará na história. Nunca mais. Ele é um corpo que nunca mais você entender, nunca mais vai aceitar fraqueza, doença. É um corpo tremendo. No momento, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, está falando do arrebatamento, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, olha lá, incorruptíveis, e nós seremos transformados, nós os vivos, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A vitória de Cristo vai engolir, engolir a morte, vai a morte está morta. Jesus já venceu ela, e nós vamos viver isso. Agora pega isso aqui, parece até algo estranho, né? A morte morreu, na cruz ela morreu, quando Jesus ao terceiro dia, aleluia. Ou seja, escute isso, o amor de Deus é tão forte, que não somente transformou pecadores em santos, mas também corpos perecíveis em corpos glorificados, de pessoas que amarão ao Senhor eternamente. Veja só que coisa tremenda. Agora olha o que Paulo falou, é isso aqui que eu frisei: semeia-se corpo corruptível, mas colherá corpo incorruptível. Agora você entende? Aí eu encaixo aqui o Salmo 126, verso 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com alegria. Aí palavra minha, celestial, colhendo os galardões da vida eterna na presença do Senhor. Então hoje você está nesse corpo, eu também. Que pena, não? Está nesse corpo. Eu desejo profundamente me apropriar do corpo que o Senhor preparou. Desejo, ansei todos os dias da minha vida a redenção do meu corpo, aonde verdadeiramente nada, absolutamente nada, enfim, nada mais nos incomodará a nossa vida com Deus, nem um impedimento, nem uma barreira, nada existirá mais. Agora entenda uma coisa aqui, entenda uma coisa. O que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui nesse texto, que é o quê? O amor, volta aí versículo agora 24. Então, há uma graça que é derramada copiosamente para quem ama o Senhor com esse amor, com amor eterno. Então, nosso amor por Jesus, ele não pode diminuir, ele não pode murchar, ele não pode ser perecível. O amor, escute o que ele está falando, o amor a Cristo é eterno, ele não pode cessar. Oh Deus, que Deus possa fazer isso aqui, em cada coração, amém, assim seja. Escute, você ama, é claro, você ama o teu esposo, você ama a tua esposa, você ama os seus filhos, os pais amam os filhos amam os pais, ok, você ama os seus amigos, mas nada pode se comparar ao seu amor por Jesus. O seu amor por Cristo, ele não tem uma comparação, não pode existir uma equiparação. Ele mesmo falou, se você me amar, se você não me amar acima de pai, mãe, parente, você não é digno de mim.
Então escute, você já ouviu falando isso aqui, eu falo, pensa, eu amo minha família, amo minha esposa, meus filhos, amo minha mãe, eu amo minha parentela, eu amo de verdade, amo, mas não dá de eles entender o amor que queima aqui pela presença do Senhor, não dá conta de eles entenderem, não tem como explicar, é como diz, é um amor eterno. E aí eu encerro essa noite, essa epístola, com um sentimento assim de louvor, gratidão, uma mistura total aqui, sabe? Paulo escreveu essa epístola quando estava fisicamente preso em Roma, mas livre e totalmente abençoado em Cristo. Essa situação difícil que ele passava cooperou para o bem, pois como ele não poderia ter com os irmãos pessoalmente pregar-lhes essa palavra, pela inspiração do Espírito Santo, ele escreve essa carta, que os seus ensinos têm impactado milhões de vidas há milhares de anos, inclusive a nossa hoje aqui nessa noite. Eu encerro essa epístola com vocês como Paulo iniciou, e como ele iniciou, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a bênção espiritual, ou seja, a divina do Espírito, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É assim que nós terminamos esta noite, com louvor a Deus, com gratidão a Deus, com graça de Deus, com amor de Deus, o nosso amor fortalecido no Senhor, a graça mais abundante na nossa vida, para quê? Para não ser um fogo de palha, para continuar caminhando na presença de Deus e fazendo a diferença, sendo cheio do Espírito Santo, buscando um avivamento, buscando fazer a obra de Deus, buscando fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque o amor dele brota na nossa vida. Recebe nessa noite esta palavra, recebe o impacto desta mensagem, recebe o poder desta mensagem, o poder desta palavra, e que Deus seja glorificado na sua casa, na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. De pés, aplauda mais muito forte ao Senhor.